tudo bem com você? Estamos de volta com mais um Papo TN aqui na sua tarde de domingo, através das redes sociais e do site TN Online também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Tribuna e do TN Online a Major Ângeli, ela que é responsável pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Ivaiporã, e ela também é a primeira mulher no estado do Paraná a assumir a corporação, a ser a comandante da Corporação de Bombeiros aqui no estado. Major, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Papo TN. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui participando e trazendo um pouquinho, né, do Corpo de Bombeiros aqui, né, da nossa história, do nosso serviço, para a população conhecer um pouquinho mais. Bom, vocês que acompanham o Papo TN já desde a temporada do ano passado, vocês sabem que eu adoro falar sobre mulheres empoderadas, trazer aqui exemplos de mulheres que são destaque nas suas profissões, enfim, naquilo que elas fazem na sociedade. E aqui está um exemplo, né, de uma mulher destaque aqui no nosso estado do Paraná. E eu quero conhecer essa história, eu quero saber como que uma mulher tão jovem já chegou ao posto de major do Corpo de Bombeiros e assumindo, né, uma corporação importante como é a da cidade de Ivaiporã, aqui no Vale do Ivaí. Vamos começar lá do comecinho? Lá do comecinho. Da onde veio? Qual é a sua origem? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas com 6 anos me mudei para Curitiba com a minha família. A minha história no Corpo de Bombeiros, na verdade, começou ali no final da infância, começo da adolescência, que eu comecei quis me dedicar à natação. Aí eu, da natação me apaixonei, virei competidora, né, participei de competições até uns 15 anos mais ou menos, parei um pouquinho com a natação. Aí quando eu estava já na faculdade, com 18 anos, me deparei com a oportunidade de trabalhar como guarda-vida civil voluntário no Corpo de Bombeiros. Com quantos anos isso? Com 18 para 19, eu ingressei com 18, fiz 19 durante o curso de guarda-vida civil. Daí eu trabalhei na temporada e me apaixonei pelo serviço de guarda-vidas. Na verdade, é a área operacional que eu mais me interesso, que eu mais me dediquei durante a minha carreira, o salvamento aquático, né, no caso. E daí, como voluntário, eu ainda vinha trabalhar mais 3 temporadas. Eu trabalhei no verão 2001, 2002, 2002, 2003 na cidade de Matinhos, e daí 2004, 2005 em Guaratuba. E em 2005 foi aberto o primeiro concurso para mulheres efetivamente do Corpo de Bombeiros, né? Não mais como uma voluntária prestando serviço. Então eu ingressei na primeira turma de soldados do Corpo de Bombeiros. Isso em que ano? 2005. 2005. Daí foram 24 mulheres que ingressaram, e se eu não me engano só 22 se formaram, acho que foi isso, não tenho certeza os números. E daí durante a escola de soldado abriu o vestibular para a academia de oficiais com vagas para mulheres também, a primeira turma. Aí eu fiz o vestibular, assim, né, me inscrevi, vamos ver o que dá. Isso que eu quero, vamos lá. E passei. Aí 3 anos de academia, fiz o curso de formação de oficiais, né, no Guatupê. Me formei em 2008, fui a primeira colocada da turma também. Olha só. Foi legal, uma turma de 18, consegui ser a primeira colocada. E isso, queira ou não, ajudou na carreira, né? Dar uma acelerada, né, na nossa carreira. Sim. A colocação no curso, né? Daí, final de 2010, eu fui promovida a segundo tenente, final de 2012, a primeiro tenente. E isso sempre estudando, fazendo curso de formação. A carreira militar você não para nunca, né? Você está sempre estudando. Isso, sempre fazendo especializações. Exato. Fiz em 2010 o curso de prevenção e combate a incêndios. Daí em 2014 fui promovida a capitão, também fui a primeira capitã do estado. Daí agora em abril eu saí major junto com uma outra da minha turma, outra oficial da minha turma. E daí aceitei o desafio de vir comandar uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros tem 12 grupamentos e 7 agora subgrupamentos de bombeiros independentes. Sim. E daí eu estou comandando um deles. Tá certo. Bom, você demonstrou essa aptidão, como você contou agora, já desde muito cedo, desde a adolescência. Você tem militares na família? Você seguiu o exemplo de algum familiar? Você é a primeira? Como que é essa história dentro da sua família? Não tem nenhum militar na família, eu sou a primeira. Não tem mesmo? nenhum histórico de militares na família. E como que foi para sua família quando você começou a demonstrar aptidão por essa área?
salvamento? Como que foi? Eles receberam assim tranquilamente? Ficaram preocupados por conta dos riscos da profissão? No começo, assim, quando eu estava no curso de guarda-vida civil voluntário, minha mãe se apavorou um pouquinho, mas depois ela acostumou com a ideia. E daí, quando eu ingressei na corporação, num primeiro momento, eles acharam que era uma aventura, que eu não ia continuar muito tempo, mas, até porque eu sou uma mulher pequena, né, de porte físico pequeno, mas as coisas foram caminhando, a vida veio me trazendo até aqui, estamos aí. Tá certo. E trouxe, né, como você disse, foi a primeira capitã, né, do Paraná, hoje major, a responsável pelo grupamento de bombeiros ali da cidade de Ivaiporã e a primeira mulher do Paraná a comandar, né, um grupamento de bombeiros. A gente sabe que é uma profissão desafiadora, né? É uma profissão, a gente conversava aqui antes de começar a gravar, que você sai de casa para trabalhar e você não sabe as ocorrências que você vai ter no dia, né? E muitas vezes você coloca a vida do outro à frente da sua própria vida, né? Porque o bombeiro, ele trabalha em combate a incêndios, mas também salvamento aquático, como é a sua especialidade, a questão de acidentes de trânsito, enfim, uma série de coisas, né, que o bombeiro coloca a vida dele em risco. Como que é para você lidar com isso? Você sempre teve, assim, essa aptidão realmente para se colocar a serviço do outro? Eu acho que sim, a gente, na verdade, como eu falei, a área operacional que eu mais gosto de atuar é a área de salvamento aquático, e na hora, assim, que você vê uma pessoa em uma situação de risco, é difícil você não se colocar, né, primeiro, pelo menos para mim, na verdade, isso é natural, de você ir lá e prestar esse socorro e atender. E o salvamento aquático é interessante porque é uma atividade que é você e a vítima, né, não tem muito apoio, muito suporte ali para resolver. E no dia a dia, assim, para nós acaba sendo natural, nossa formação, nosso treinamento, assim, a essência do trabalho é ajudar o próximo, né? Sim. Então, para nós é uma coisa que é natural. Eu nunca aspirei, vamos dizer assim, porque ser bombeira, até a minha formação fora do Corpo de Bombeiros é bastante técnica, é mais para a área de exatas, mas para mim acontece de uma forma bem natural isso. Qual que é a sua formação fora da área do bombeiro? Eu sou designer de móveis e engenheira de produção. Olha só, mas nunca atuou na área? Atuei como designer e como engenheira não, porque eu já fiz o curso durante, já trabalhando no Corpo de Bombeiros. Então, mas na verdade, você conciliava aplicando as duas coisas. Tipo, eu tenho aqui duas opções, se aqui não der certo, aqui vai dar. Exatamente. Entendi, tá certo. A gente falando, então, a respeito dessa questão, né, de colocar a vida a serviço do próximo, etc. Nós, como jornalistas, a gente lida com notícias de tragédias, de acidentes, de afogamentos, enfim, diariamente, né? Infelizmente, são informações, são notícias que a gente precisa trazer, né? Inclusive, a imprensa trabalha muito em parceria com bombeiros, com polícia militar, com SAMU, grupos de salvamento, enfim, para que a gente possa trazer a informação para a população. E muitas vezes, algumas situações nos marcam profissionalmente, né? Algumas situações de cobertura de acidente, de salvamentos, né? Algumas histórias com finais felizes, outras nem tanto. Eu gostaria de saber, ao longo da sua profissão até aqui, qual história marcou você? Algum salvamento, algo que marcou a sua carreira profissional, algo que você tenha participado e que fica na sua memória? Na verdade, sim, que eu vou lembrar de uma situação mais recente, em Curitiba ainda, de um atropelamento, na verdade, uma colisão de uma moto com um ônibus, em que a vítima, a mulher, ela ficou presa no rodado do ônibus, ali numa posição que estava bem difícil da gente remover, retirar. E a dificuldade da situação em si, a condição que ela se encontrava, para mim, marcou bastante. Depois, me parece que ela veio a óbito. Mas questões que assim, são tantas situações que a gente se depara, né? Aí tem ocorrências que às vezes a gente não está diretamente, às vezes, no teatro, né, na situação, mas a gente está na central de operações, atendendo. Uma situação de um incêndio que matou uma família inteira, que foi o pai que ocasionou, que daí essa abalou, mesmo estando à distância da cena, nos abala, né? Mas, assim, eu acabo não tendo uma só para selecionar, a gente acaba, às vezes, lembrando a mais recente, né? Sim, sim. E realmente, assim, no dia a dia a gente acaba se acostumando com essas coisas, mas uma coisa ou outra acaba marcando a gente, né? A gente tem exemplos aqui também de coberturas. Eu acredito que todo profissional de imprensa tem alguma, né, que marcou, e eu imagino que vocês que lidam ali, né, diretamente com a situação, com a pessoa na situação de risco, né?
tem esse sentimento também, tem essas lembranças também. Já aconteceu de você se encontrar com alguém em que você participou do salvamento? Você já viveu essa situação? De você ter participado direta ou indiretamente de uma ocorrência em que uma vida foi salva e aí depois você pôde ter a possibilidade de ver essa pessoa bem em outra situação? Não tive essa situação em si, não. Só, assim, situações assim, quando eu comandei também uma sub-área em Operação Verão na temporada 2020, mas infelizmente foi um menino que veio a óbito, mas o contato com a família após, né, quando a gente encontrou o corpo do menino e tal, mas nada que a pessoa foi salva e depois retornou ao quartel, alguma coisa assim que eu tenha tido esse contato, eu não tive. Principalmente, assim, o salvamento aquático, né? Eu imagino que você deve ter ajudado a salvar centenas de pessoas numa situação como essa, né? E, inclusive, a gente gosta até de promover, né? Quando a gente tem a informação da família, da pessoa e do profissional de socorro, né? A gente gosta de promover esses encontros. Eu espero que você tenha muitos encontros felizes aí ao longo da sua profissão. Vamos falar desse posto que você assumiu em Ivaiporã. Você assumiu no mês de junho, né? Mês passado. 2 de junho. Qual é o trabalho, quais são os desafios de comandar uma corporação do Corpo de Bombeiros? O comandar uma unidade, ele vai exigir um grande aprendizado, né? Na minha carreira, assim, na área, o oficial, ele acaba tendo uma carreira muito voltada para o serviço administrativo, né? Ele tira serviços de escalas operacionais, né? Como eu trabalhava no comando do Corpo de Bombeiros, que é a sede estadual, né? Eu trabalhava no setor de planejamento, eu me dediquei anos, na verdade, à atividade de ensino do Corpo de Bombeiros, né? A estar formando o nosso efetivo, especializando o nosso efetivo, e me especializei muito nessa área. Agora, como comandante de unidade, eu já tenho que aprender o todo do serviço de bombeiros, né? Tem que conseguir coordenar, né, os nossos oficiais, as nossas praças, para estar atuando em todos os segmentos, tanto de defesa civil, prevenção, segurança contra incêndio, no atendimento, claro, das ocorrências, parte de planejamento, então, relações públicas, comunicação social, tudo a gente tem que assumir todas essas frentes, né? É tudo concentrado. É tudo concentrado. Ali. A gente é o responsável pela execução plena do serviço de bombeiro naquela área militar, né? Quantos municípios estão sob a sua jurisdição? 11 municípios. E nessa época do ano é um trabalho, né? Porque com essa seca, incêndios ambientais, enfim, fora o trabalho já do dia a dia, essa época do ano é bem complicada. Né? Isso, a incidência, né? Esse ano até não estão tendo tantos quanto no ano passado, né? Mas devido à estiagem, normalmente que reduz, né, o índice pluviométrico nessa época do ano, geada, seca a vegetação, então aumenta muito a incidência de incêndios ambientais. O Corpo de Bombeiros normalmente tem que criar uma força-tarefa, né? Tem uma operação especial, uma operação chamada Coati João, que acontece em quase todo o estado, para estar atendendo essas demandas fora da normalidade em relação aos incêndios ambientais. Quantos bombeiros estão sob o seu comando hoje? Hoje são 27. E desses 27, quantas são mulheres? Uma. E como que para você esse desafio de gerenciar, porque a gente sabe que ainda tanto dentro da Polícia Militar, quanto dentro do Corpo de Bombeiros, enfim, a maioria dos profissionais ainda são homens, né? Sim. As mulheres, elas estão ali conquistando o seu espaço, elas estão chegando, mas a maioria ainda são homens. Como que é para você comandar esses homens? Como eles recebem esse comando? Para mim, assim, eu nunca tive muita dificuldade em lidar com o público masculino, porque eu entendo que assim, é muita questão de como você se posiciona e como você, né, no trabalho. Assim, eu tento ter uma atitude totalmente profissional, técnica, então, embora existam alguns, né, desvios, vamos dizer assim, algumas pessoas que têm algum tipo de preconceito, eu acho que isso é muito limitado, né? Também tem, claro, o preconceito velado, né? Mas, assim, de uma forma ostensiva no trabalho, nunca me deparei com dificuldades. Eu acho que você verifica que a pessoa está desviando um pouquinho, você já repara aquela, né, situação, já conversa, já mostra, né, se posiciona a respeito, e as coisas acontecem naturalmente. Eu acho que tendo uma postura profissional e dando exemplo, principalmente, não tem por que a gente ter dificuldade. Você acredita que nós, mulheres, quando nós assumimos uma posição
de destaque, uma posição de comando, como é o seu caso, nós precisamos ser mais enérgicas do que um homem teria que ser para receber esse respeito dos subordinados? Não, eu acho que não tem uma necessidade, até porque eu vejo assim que essa questão da mulher ter, às vezes, uma maior, ser mais acessível, às vezes, do que o homem, às vezes consegue resultados melhores do que essa rigidez, vamos dizer assim. Acho que a rigidez, ela é uma ilusão de que ela vai, normalmente a rigidez vai gerar choque, né? Então, não acho que seja esse o caminho. Mas a seriedade, postura, né, a seriedade e o exemplo, eu acho que sim, daí são muito importantes, né? Ao longo da sua carreira, né, você começou voluntariamente, na adolescência, né, até aqui. Você viveu situações em que você sentiu na pele realmente esse preconceito, como você disse, talvez um preconceito velado, né, alguém torcendo o nariz, alguma coisa. Você chegou a passar por alguma situação desse tipo? Sim, na verdade, assim, até como eu comentei que no período de academia, eu sofri preconceitos, vamos dizer assim. Mas Dentro e fora? sim, porque na verdade, assim, quando eu entrei na academia de oficiais, mais assim no âmbito interno de turma, talvez assim, ficou aquela questão de eu acabei despontando como primeira colocada e ficou aquela situação, primeira turma com mulheres, a primeira colocada. Teve algumas tensões, alguns desvios, vamos dizer assim, nesse sentido, mas qual que foi a minha resposta? Então tá bom, então vou estudar mais, vou trabalhar mais e pronto, Sim. resolvida a questão. Né? Daí a gente vê esse preconceito dessa forma. Exato. Eu acho que eu me expressei mal antes. É isso que eu quero dizer. Você acredita que a mulher ela precisa realmente muitas vezes se esforçar mais e fazer mais do que um homem precisaria fazer no posto para ser reconhecida? Aí talvez sim, talvez, mas eu acho que é uma coisa que está mudando ao longo do tempo. Eu acho que como eu peguei um cenário assim muito de início, né? Em alguns momentos, sim. Mas hoje eu vejo que as coisas vêm acontecendo de uma forma bem natural, né? Recentemente até a gente teve uma competição interna ali de salvamento veicular e pela primeira vez foi montada uma equipe feminina no estado. E elas foram com o sentido de representar, né, a mulher na corporação, foram terceiras colocadas da competição estadual. Então, achei uma coisa bem legal, assim, que naturalmente, não foi uma coisa que elas se prepararam só para aquilo, elas vinham ao longo do tempo da carga de trabalho delas, da dedicação mesmo, e os resultados vão aparecendo naturalmente, né. Eu acho que, assim, é muito perfil, mas a gente vê que acaba, às vezes, tendo uma tendência da mulher se dedicar, sentir que tem que se dedicar mais, acaba, e isso gera resultado, né, mas ao mesmo tempo tem mulheres que naturalmente já têm um potencial, assim, que já extrapola de alguns homens, e eu acho assim, nada dá para generalizar, né, tem pessoas boas e ruins em todos os segmentos, em todos os né. segmentos, exatamente. E é importante destacar, assim, que todo o trabalho que é feito dentro do Corpo de Bombeiros de preparação desse profissional é igual para homem e para mulher. Não tem essa coisa, é mulher, é mais fraca, então esse aqui não vai fazer. Não, tem que passar por todas as etapas, né? É o mesmo treinamento, para todos é o mesmo treinamento, mesmas etapas. E assim, também da mesma forma que eu falo bastante, assim, às vezes a gente olha ponto forte, ponto fraco, mas o serviço de bombeiro, ele é muito multidisciplinar, assim, ele não, você tem que ser bom em água, você tem que ser bom no incêndio, você tem que ser bom em busca, você tem que ser bom, tem que ter força, né, mas na verdade tem que mergulhar, mas, na verdade, ninguém é 100% em tudo, né? Então, a gente vê, daí tanto homens quanto mulheres, alguém vai se dedicar em algum, né, segmento. E eu vejo que a mulher se encaixa muito bem. No começo, assim, quando a gente ingressou, tinha uma tendência de, não, a mulher só vai atuar na ambulância para ter uma figura feminina até para respaldar a vítima. No fim, não, isso não se concretizou. Tem mulheres nas ambulâncias, sim, mas assim como continua tendo equipes só masculinas, a mulher não tem força para salvamento aquático. Isso já lá no serviço voluntário já se mostrou que não, que mulher conseguia fazer o salvamento aquático. A gente viu até que no Paraná, com relação ao salvamento aquático, por ter tido essa experiência com voluntárias, a visão que se tinha da capacidade da mulher de atuar no salvamento aquático era diferente do que a gente via em outros estados mais do norte e nordeste, ali, do nordeste e do sudoeste, ali, que elas foram ocupando esses espaços um pouquinho depois até do que no Paraná. Mas hoje eu vejo assim, que todas as áreas, aquilo que exige agilidade, força bruta, tem mulher com perfil para tudo aqui.
Tá ótimo. Nossa, eu adorei esse papo. Gostaria que a gente tivesse mais tempo para conversar, mas eu creio que nós vamos ter outras oportunidades. Quero agradecer muito a sua participação aqui e dizer para você que está nos acompanhando. De repente você está aí na adolescência, né? Pensando qual profissão seguir, pensando aí no vestibular. Muitas vezes tem vontade, né, de ingressar no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, mas fica preocupada com aquela questão do preconceito, da dificuldade. Está aqui um exemplo, né? Está aqui a Major Ângeli dando o exemplo, contando a história dela e encorajando você. Quem sabe, né? Teremos muito mais mulheres no comando aí do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do nosso estado e do nosso Brasil todo. Major, muito obrigada, viu? Obrigada. Com certeza estamos só começando a trilhar esse caminho. Virão muitas aí na sequência. Tomara, tomara. Quero entrevistar muitos outros exemplos aqui no Papo TN. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O Papo TN deste domingo vai ficando por aqui. Na semana que vem estaremos de volta e eu quero, é claro, aqui, antes de finalizar, agradecer as nossas parcerias aqui do Papo TN, agradecer a belíssima moda masculina, feminina e acessórios aqui de Apucarana, que fica ali na Avenida Curitiba, bem no centro da cidade. Muito obrigada pela parceria, obrigada Cleide, a toda a equipe belíssima, aquele atendimento especial você encontra lá com as meninas da Belíssima, viu? E agradecer também a Bela Imagem, Centro de Beleza de Arapongas, agradecer a Eliane e a toda a equipe que sempre cuidam do meu visual aqui para as gravações do Papo TN. Muito obrigada, Belíssima e Bela Imagem. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Papo TN. Tchau!